Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo da obra Desperte, Seja Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. Hoje nós estamos estudando o capítulo 26, Conserva-te em Harmonia. Nesse capítulo, a Joana vem falar do impacto que existe no coletivo, na nossa psique individual, e da psique individual no coletivo. Ela vem dizer que é como se nós passássemos por ciclos coletivos de transformações, de contato com a sombra individual e coletiva. E esse movimento faz, vez ou outra, eclodir momentos muito apaixonados na Terra, uma eclosão das paixões no nível coletivo. Então, nós vemos discursos apaixonados, excessos de toda ordem na sexualidade, a explosão da toxicomania, as guerras, as polaridades partidárias na política. Então, ela vem dizer que todo esse processo é como se fosse uma catarse coletiva de uma sombra, que por um tempo ela fica ali se movimentando nos bastidores e depois eclode para gerar consciência individual e coletiva. Ela diz que esse movimento, dessa terra que está em processo de conscientização no caminho, buscando um nível de consciência desperta, afeta muito individualmente as criaturas que estão tentando se desidentificar dessas paixões, os indivíduos que estão tentando fazer consciência a partir da sua realidade individual e, ao mesmo tempo, se desidentificando dessa realidade coletiva para alcançarem níveis de consciência espiritual diferenciados. Ela vem dizer que isso dá um choque psíquico, tanto naqueles que estão vivenciando a sombra, quanto naqueles que estão tentando se desconectar da sombra. Esse contato, inclusive, ele pode gerar benefícios para ambos os lados aí, em vários níveis, Ela vem dizer que o indivíduo que está buscando um novo nível de consciência, uma nova postura existencial, ele começa a ter um sentimento de deslocado. Para onde ele vai, ele não encontra lugares de afinidade, onde há pessoas às quais ele se afiniza, porque os hábitos coletivos apaixonados fazem com que o indivíduo tenha um sentimento de estar deslocado socialmente ante a sombra da coletividade. Isso já é um sintoma dessa desidentificação. É como se o indivíduo ficasse meio sem lugar. Mas o mais ideal, assim, não é sem lugar, ele fica em termos emocionais. Mas é como se o indivíduo se sentisse num contexto de que ele não tem afinidade, ou seja, poucas afinidades em termos de pensar dentro dessa realidade. Isso dá uma sensação de estar deslocado, uma sensação de estranheza, de não estar pactuando com aquela realidade. Isso evoca muito a época de Jesus, porque Jesus não vivenciou essa sombra da coletividade, a neurose das massas, no período em que ele veio trazer o evangelho até nós. E dentro dessa realidade, quando Jesus encarna na Terra, ele vai justamente não ter afinidade nenhuma com aquela realidade existencial, que era hipócrita, era de uma espiritualidade muito artificial, muito superficial, e ele vem rompendo com aquilo a partir da conduta dele, os discursos para quem estava aberto. Então, à medida que ele fez esse movimento, ele era esse indivíduo deslocado do processo. Ele não tinha afinidade com essa realidade, mas ao mesmo tempo que essa falta essa dissonância que existia entre a personalidade de Jesus e a sombra do mundo veio gerar consciência, porque gera um choque no contato com essa realidade. Então, o que é que a Joana fala? O título do capítulo, que ela coloca assim, é Conserva-te em Harmonia. Para que isso? Qual é essa realidade? Primeiro, para não haver uma contaminação psíquica dessa sombra, de nós pactuarmos com ela e sermos tomados como as grandes multidões vêm sendo tomadas por essas energias apaixonadas, essas eclosões de paixões de toda ordem. Então, ela, primeiro, conserva-te em harmonia para não haver uma contaminação psíquica em relação a essa realidade.
É o primeiro ponto. E não havendo essa contaminação, para que possamos gerar o nosso processo de individuação, né, realizar esse processo de individuação, ela vem dizer também que a conservação dessa harmonia ela vai gerar um choque com essa estrutura de sombra. E desse encontro, né, esse choque do lado sombrio com o lado harmonizado das pessoas que estão harmonizadas, esse contato das pessoas harmonizadas que não se deixaram contaminar vai gerar consciência nesses indivíduos que ainda estão tomados por essa realidade de paixão. Então, ela vem propor, né, a harmonia como forma de gerar consciência no outro. Eu me autoconscientizar para gerar consciência no social. A minha harmonização e meu nível de consciência desperta em termos de busca, de luta, como nos ensina Allan Kardec na questão do verdadeiro espírita, que é aquele que faz o esforço por integrar suas más inclinações. Esse indivíduo ele vai dar um choque na sombra, gerando consciência a partir do seu processo de autoconsciência. Isso vai gerar transformação e uma tendência, porque não necessariamente vai ocorrer, a integração desses processos de sombra. Mas para isso o indivíduo precisa enfrentar esse lugar, né, de se sentir deslocado, sem afinidade com as pessoas, porque isso vai afetar profundamente a economia psicológica do indivíduo. A Joana diz que isso pode gerar ansiedade, porque geralmente deixa o indivíduo que opta pelo caminho da autoconsciência ansioso por resposta de como agir ante essa sombra. O indivíduo se pergunta, diz ela, como é que eu vou agir, o que é que eu vou fazer, porque não tem lugar aqui para mim. A maioria das pessoas se afinizam com hábitos que eu estou querendo vencer, elas pactuam com isso, e eu preciso achar um lugar, seja na minha família individual, seja no social, onde as pessoas se vitalizam, né, de alguma forma elas se alimentam desses processos de sombra, e isso vai gerando esse estado de deslocamento do indivíduo que não opta por aquilo e uma ansiedade. Como é que eu faço? Que posturas eu tomo? Como é que eu vou viver para não ser um alienado, né? E de alguma forma, ao mesmo tempo, estar no mundo sem ser do mundo. Aí o primeiro conselho que ela dá, ela aguarda, mas não aguarda parado, aguarda em ação e fazendo sacrifício. Ela traz 2 pontos importantes. Né? Primeiro, ela vem dizer que a transformação interior vai te exigir uma conduta de sacrifício e ação, mas não é uma ação qualquer, é uma ação no bem. E essa ação, junto a esse sacrifício, esse estado de ação, nós vamos precisar, diz ela, fazer 2 movimentos, que é aguardar com paciência, que as respostas virão, nesse movimento de turbilhão do planeta, e aguardar com paciência e fé, porque Jesus e Deus estão preocupados conosco, que estamos de alguma forma despertados para esse nível de consciência. E conosco eu digo com aqueles, né, que estão buscando esse nível de consciência, né, para não ficar essa coisa como se nós já estivéssemos bem resolvido, e não é essa a realidade. Mas aqui estamos nos esforçando, apesar da nossa inferioridade moral, às vezes até ser maior do que os indivíduos que estão no estado de não preocupação com essa realidade espiritual. Então ela fala, acalma as tuas ansiedades, trabalhando na ação e aguarda com fé, que aos poucos não há nada que não deva ser revelado, não há nada que não deva ser solucionado, mas que vai exigir esse tempo de maturação. Parece que tem um tempo para maturar e nós temos as respostas corretas para tomar as decisões corretas e o amadurecimento correto em cada caso. Aí ela fala, torna-te uma fonte de auxílio, né? Porque isso vai gerar consciência no indivíduo. Então, não só não te deixe contaminar pela sombra da coletividade, não te deixando contaminar, entra em ação com paciência e fé, entrando em ação com essa paciência e essa fé, aguardando lentamente as informações e os posicionamentos que vão nos surgindo do nosso amadurecimento, nos trazerem novos repertórios para se posicionar ante essa conduta da coletividade, mas ao mesmo tempo que eu não me contamino e que no meu processo de autoconsciência eu me mantenho em harmonia,
eu preciso fazer isso em ação para gerar consciência no coletivo. Ela diz que manter-se em harmonia transforma o coletivo. Manter a harmonia individual vai ajudar a contribuir na psicosfera do planeta, como se fosse uma compensação à psicosfera gerada pelo grande desequilíbrio dos apaixonamentos, das eclosões. É necessário para nós pessoas em equilíbrio, em harmonia, para que vibrem uma psicosfera compensatória dentro dessa realidade. E isso vai se dar com sacrifício, na ação no bem, né, gerando um impacto de discriminação, de diferenciação, gerando consciência nesses atritos individuais com a coletividade, sem se deixar contaminar e manter a harmonia dentro dessa realidade. Tá certo? Então vamos refletir a respeito do nosso processo, que ele não é um processo que serve só para nós. Só de fazer o processo de autoconhecimento, isso já vai gerar um impacto social. Porque nós vamos devolver para essa sombra apaixonada dos dias de hoje, ou aqueles, né, que se dedicam a esse processo, gotas de harmonia que vão tentar, de alguma forma, umedecer esse lado seco das paixões excessivas, né, que vão levar gotas de amor a essa realidade e que cada um contribuindo a partir da sua harmonia, levando essas gotas umidificadoras da paz interior, nós vamos começar a tentar gerar uma psicosfera de auxílio e impacto de um nível de consciência superior, não só para nós, mas para o planeta como um todo, o que é muito importante. Então, a paz do mundo começa em mim, né? Como diz a canção espírita, né? Do artista. Essa realidade, ela precisa ser construída no nível individual, que naturalmente ela vai afetar os processos coletivos e, consequentemente, as individualidades que entrarão em contato conosco a partir dessa realidade.